Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho-vos trazer o terceiro filme do projeto Junho Encantado. O vídeo era para ter saído ontem, só que foi mesmo impossível gravar este vídeo sem ser hoje. Ele está a ser gravado hoje e gravar hoje. Por isso, peço imensa desculpa por isso. Eu prometo que domingo que vem será o último vídeo e vai vir no domingo. Esta semana é que foi mesmo impossível eu gravar, não tive mesmo tempo para gravar este vídeo, por isso cá estou a gravá-lo hoje. Esta semana o conto e o filme que era para ler e ver era o conto da Bela e o Monstro, e foi isso que eu fiz. Começando então pelo conto, o primeiro conto da Bela e o Monstro foi escrito em 1740 pela Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve, peço imensa desculpa se eu estiver a pronunciar mal, mas a versão mais conhecida é uma versão de 1756 de Jean-Marie Le Prinat de Beaumont, e é a versão mais conhecida da história e aquela que mais vezes foi escrita em contos. A versão que eu li foi a mais recente e conta a história de um mercador, que era um mercador rico e que tinha 3 filhas e 3 filhos. A filha mais nova era a filha mais bonita e a filha mais apreciada de todas as 3 filhas, apesar das 2 mais velhas serem aquelas que mais se interessavam em riqueza e fortuna e que mais andavam à caça de marido e sempre mais bem vestidas. Por isso, enquanto que as 2 irmãs mais velhas andavam sempre nas compras, em bailes e mostrar-se à sociedade, a irmã mais nova estava sempre por casa com o pai e normalmente a ler um livro. De um dia para o outro, o mercador perdeu toda a sua fortuna e eles foram obrigados a ir viver para uma casa no campo, pois era um dos seus únicos recursos. As irmãs mais velhas, as filhas mais velhas do mercador recusaram-se prontamente a sair da cidade, pois era ali que elas tinham todos os seus pretendentes e que se fossem para o campo não iriam casar. Mas o mesmo não era verdade. Após todos saberem que eles estavam pobres, mais ninguém quereria casar com elas porque ninguém as suportava, a não ser Bela. A Bela era a única das 3 que toda a gente apreciava, independentemente de ser rica ou pobre. Mas mesmo assim ela não quis ficar na cidade e que iria acompanhar o pai até ao campo. E apesar da vida no campo ser um pouco difícil, porque eles na cidade tinham tudo, tinham quem lhes fizesse tudo, ela habituou-se logo a fazer todos os trabalhos domésticos, adaptou-se bastante bem à vida no campo. Eles viveram assim mais ou menos durante um ano, ao fim do qual o mercador soube do regresso de um navio, no qual ele tinha alguns investimentos e que estaria outra vez rico, então ele decidiu que teria que ir ao mercado, à cidade, para ir buscar a rica, e perguntou aos filhos se eles queriam alguma coisa. As filhas mais velhas prontamente lhe disseram que queriam vestidos e essas coisas, enquanto que a Bela apenas lhe disse que não queria nada e apenas lhe disse que queria uma rosa. No mercado, o mercador teve alguns problemas com a lei e acabou por perder toda a sua fortuna. E quando estava a regressar a casa, ele acabou por perder-se no meio da floresta e foi dar ao pé de um castelo. Como estava a nevar bastante, ele precisava de um sítio para se abrigar e passar a noite. Decidiu bater à porta do castelo para ver se alguém lhe abria a porta para que ele pudesse pedir auxílio. Como ninguém lhe respondeu, ele decidiu entrar. Ao entrar, ele encontrou um estábulo para o seu cavalo e a casa com uma lareira acesa e ele decidiu aproveitar e sentar-se. Ele acabou por procurar um quarto para dormir e tudo parecia que lhe estava a correr bem, porque a cada pensamento que ele ia tendo, alguma coisa boa ia acontecendo. Ele começou a pensar que isso se devia à sua fada madrinha. Ao outro dia, quando ele estava prestes a ir embora, ele ao sair do palácio reparou que havia lá um jardim e um roseiral e ele lembrou-se logo do pedido da filha, da Bela, e foi buscar uma rosa para lhe levar. Quando ele faz isso, quando ele tira a rosa, um monstro aparece-lhe a dizer-lhe que ele era um ingrato e que apesar de tudo aquilo que ele lhe tinha feito, porque quem lhe estava a fazer aquilo era um monstro, ele ainda lhe estava a roubar uma das suas preciosidades, que eram as rosas. O mercador, apesar de ter dito que a rosa era para uma das suas filhas, o monstro não quis saber e disse-lhe que só o libertaria se ele fizesse uma troca, ele por uma das suas filhas. Quando o mercador chegou a casa e lhe contou toda a história, Bela prontamente se ofereceu para ir em troca do pai e para ir para o palácio. A Bela acaba por ir para o palácio, viver para o palácio,
e fica bastante agradada quando lhe oferecem o quarto, e o quarto dela contém uma biblioteca, que é uma das coisas que ela mais gosta de fazer, que é ler. O relacionamento entre o monstro e a Bella ia relativamente bem, e logo no primeiro jantar o monstro pede a Bella em casamento, mas a Bella recusa porque eles não se conheciam há bastante pouco tempo e também por causa da forma dele, não é? Ainda era assim uma coisa bastante recente. Durante 3 meses eles conviveram bastante bem, conversavam bastante, passeavam bastante, e todas as noites o monstro lhe fazia a mesma pergunta, se ela queria casar com ele. Ela infelizmente dizia-lhe sempre que não, e ele a obrigou a fazer uma promessa de que nunca a abandonaria. Mas a Bella fez-lhe um pedido ao monstro, que antes de fazer essa promessa, de nunca o abandonar, ela precisava de ir visitar o pai, que estava bastante doente, e precisava de o ajudar. O monstro assim concedeu-lhe esse desejo de ela ir visitar o pai, e assim que ela chegou ao pé do pai, as irmãs ficaram com tanta inveja das roupas que ela levava, de toda aquela elegância que ela levava, que decidiram que não a iriam deixar voltar para o monstro, e que assim o monstro iria ficar bastante enraivecido e que não a deixaria regressar. Quando a Bella estava para partir, as irmãs começaram a chorar muito e a fazer-se de coitadinhas, e ela decidiu prolongar a viagem por mais uma semana, contra todas as expectativas do monstro. No entanto, tudo aquilo lhe começou-lhe a pesar a consciência, porque ela começou a perceber-se de que gostava do monstro, e então decidiu regressar ao palácio para contar ao monstro tudo aquilo que ela estava a sentir. Quando ela chega ao palácio, ela não encontra o monstro em lado nenhum, e começa a percorrer todo o palácio à procura dele, até que quando chega cá fora o encontra deitado no chão como que morto. Quando ela o encontra, ela decide abrir o seu coração, e o monstro acorda, e é aí que ele lhe conta porque é que ele é um monstro. Ele diz-lhe que uma bruxa má o condenou a ser um monstro por ele ser um pouco egoísta, então ele diz-lhe que uma bruxa má o condenou a ficar naquela figura, até que uma boa virgem aceitasse casar com ele. Assim que eles regressam para dentro do palácio, toda a família da Bella está lá dentro do palácio, mais uma fada boa, que lhe disse que como a Bella tinha sido tão boa pessoa ao aceitar conviver com o monstro e ao aceitar o monstro enquanto pessoa, que ela iria ter direito a viver com um príncipe e num bom palácio, e o monstro tornaria-se o tal príncipe. Quanto às irmãs, como elas eram tão egoístas e só pensavam em riqueza, ela transformou-as em 2 estátuas, mas não em 2 estátuas quaisquer. Elas iriam ficar à frente do palácio como que a guardar a felicidade da irmã, e assim eles viveram felizes para sempre. Este é o conto mais conhecido da Bella e o Monstro. Quanto ao conto, eu gostei muito do conto, e depois eu no fim vou-vos fazer a comparação, e por isso falo um bocadinho mais aí do que é que eu achei mais do conto. Mas dizer apenas que a parte mais não é má, a parte mais estranha do conto era aquela parte da boa virgem no final. Este conto de resto não tem assim uma coisa mais cruel em si, a não ser depois também a fada no final com as irmãs e essa parte toda. No entanto, é um conto muito bonito e que transmite também uma bonita mensagem. Quanto ao filme, o filme é de 1991, o ano em que eu nasci, e é o 31º filme a ser feito pela Disney. Eu não conhecia o filme da Disney, conhecia o desenho, conhecia as imagens, e também conhecia bastante bem a parte do baile que há no final, aquele jantar romântico. Essa parte eu conhecia por algumas imagens que já tinha visto, mas em si, do início ao fim de toda a história, nunca tinha visto o filme. A história do filme é um pouco diferente da história do conto, no entanto, a maioria dos pontos estão lá. Começar primeiro pelo pai. O pai não é um mercador rico. No filme o pai é um inventor e não é lá assim tão rico, porque as invenções dele nem sempre dão bom resultado. No filme há um interesse romântico por parte de um homem que é o Gastão, e que é bastante engraçado, mas que no conto em si não existe esse interesse romântico. A Disney acabou por implementar um pouco mais de história ao conto, né? E a Disney acabou por transformar aquilo num filme bastante maior. E então, contando a história da Bella, no filme a Bella não tem irmãos, no conto a Bella tem 2 irmãs e 3 irmãos. Então, contando a história de uma menina que é bastante apegada ao pai, bastante
fiel ao pai, que adora ler e que tem o tal interesse, e que há um homem que tem um interesse romântico nela, só nela, não é mais ninguém da cidade, e ela é o interesse dele. E o pai está a trabalhar numa nova invenção que corta lenha, e ele, quando acaba a invenção, tem que levar para uma feira de invenções para ver se ganha o prémio. Quando ele está a ir para a feira de invenções, ele perde-se na tal floresta, e como o cavalo acaba também por se assustar, ele fica sozinho na floresta, e como está uma tempestade de neve e essas coisas todas, ele acaba por encontrar o tal castelo, e acaba por entrar dentro do castelo. Quando ele entra dentro do castelo, ele vai encontrar toda uma mobília encantada, o candelabro, o relógio, a chávena, o bule, todos esses elementos são o cão, o banquinho para pôr os pés, todos esses elementos são alimentos animados. Ele vai se assustar um pouco com isso, mas quando eles lhe oferecem a comida, uma lareira, todo o conforto, ele acaba por aceitar e ficar lá. Quando o monstro descobre que esse homem está lá, o pai da Bella está lá, ele acaba por o prender e fazer dele prisioneiro. O cavalo, quando chega à casa da Bella, a Bella fica bastante assustada porque não o vê com o pai e acaba por ir com o cavalo até ao castelo. E quando ela chega ao castelo e procura pelo pai, ela acaba por se oferecer para ficar em vez do pai, e não como acontece na história em que é o próprio monstro que pede. Ao início a relação entre a Bella e o monstro não vai ser das melhores, porque tanto ele está zangado porque ela fica zangada com ele porque ele não a deixou despedir-se do pai, e também não está bastante agradada com toda aquela situação, e ele não está agradado com ela porque ela é bastante obstinada e bastante refilona e não aceita tudo aquilo, e então ao início a relação deles vai ser um bocado ali, mas depois com o andar da situação eles acabam por ficar bastante próximos. Ele apresenta-lhe a biblioteca, eles começam a passear, começam a conversar, e à medida do tempo eles vão se conhecendo e entre eles vai-se criar uma amizade bastante forte. No dia em que eles fazem aquele jantar romântico, em que há aquele baile em que ela vai toda de um vestido amarelo, um vestido dourado, em que depois no final do jantar eles vão ter com a Rosa, que a Rosa no filme tem um sentido diferente, não é a Bella que pede a Rosa é um símbolo do tempo em que o monstro tem para arranjar um amor, ou para acreditar, para modificar a sua mentalidade, e no dia em que a última pétala da rosa cair, ele ficará assim para sempre, e por isso a rosa no filme tem um significado um pouco mais importante. Nessa noite ele vai-lhe mostrar a rosa e que eles estão ali naquele romance, e ela diz que tem só o desejo de ver como é que está o pai, e ele diz-lhe que pode ver ela pode ver como é que está o pai pelo espelho dele. E ela vê que ele está bastante doente, e então ele deixa-a ir para ir ver o pai, e ela agradece e ela vai ver o pai. Quando ela vai ver o pai, o Gastão já tinha um plano para casar com ela, para apanhar para casar com ela, e a história do monstro acaba por vir à tona, e ela acaba por lhe mostrar o monstro através do espelho. E depois é aí que o Gastão vai com toda a aldeia para matar o monstro, e depois ela regressa, apercebendo-se de que gosta dele, e ficam felizes juntos e felizes para sempre. Assim a história um pouco por alto. Eu gostei muito da história do filme, acho que dá uma outra dimensão a toda a história do conto, retirando algumas partes, acrescentando outras, modificando outras, mas no fundo todos os pontos essenciais estão lá. A Rosa está lá, o monstro está lá, a Bella está lá. Toda a modificação e toda a modificação da personalidade do monstro está lá, e por isso eu acho que foi uma boa adaptação da história que a Disney fez. Eu gostei muito do filme, achei que toda a animação estava muito boa, e gostei bastante de toda a transformação, porque a relação entre eles passa até ao final, e confesso que fiquei um bocadinho, não sei, acho que já estava habituada a ver o monstro como monstro, e quando ele no final se transforma em príncipe não achei tanta piada, mas gostei bastante da história e da forma como o filme foi adaptado, e devo dizer que todas as partes em que a mobília animada entra foram bastante engraçadas, mas eu acho que todo o conjunto do filme é que fez o filme tão bom e tão rico, e com uma mensagem tão boa, por isso eu gostei bastante do conto e do filme.
Acho que se, por exemplo, o Conto da Bela Adormecida tivesse sido animado uns anos mais tarde, o filme estaria muito melhor e com uma outra dimensão. E por isso daqui também vai a minha admiração pela Disney, como que ao longo dos anos conseguiu sempre ir melhorando e continua hoje em dia sempre a melhorar e sempre a fazer bons filmes e boas animações. Eu gostei muito desse filme, não posso dizer que ficou um dos meus favoritos de todos, mas com certeza foi um filme que eu gostei muito e também fiquei bastante agradada com todas as mudanças que a Disney acabou por colocar no filme. Esta história não me era de todo desconhecida. Eu quando era pequenina tinha este livro que era A Bela e o Monstro e que curiosamente é a história original. Nesta história, não liguem aos riscados, agora assim um bocado. Curiosamente a história original fala-nos aqui de um mercador rico. É a mesma história original, em que ele depois vai ter com o monstro e rouba uma rosa. Exatamente, depois aqui aparece a fada, que no filme depois não aparece. A história em si era a mais antiga e era a que eu mais me lembrava, eu lembrava minimamente desta, mas no entanto nunca tinha visto a adaptação cinematográfica da Disney. E gostei muito, achei bastante bonita a adaptação. É daqueles filmes que, apesar de não ficarem os meus favoritos, me tocaram de algum modo, principalmente pela história que transmitem, e por isso é um filme que eu gostei muito. E também gostei, a parte que eu mais gostei, acho que a parte que toda a gente gostou, que era ter uma biblioteca como aquele monstro tinha, que era assim uma biblioteca dos sonhos da vida. Quer dizer, não era assim uma biblioteca que eu queria, porque se era para a biblioteca municipal, mas um mínimo um terçozinho daquilo, um décimo. Acho que andava por satisfeita. E é isso, espero que tenham gostado deste vídeo, digam-me o que é que vocês acharam do conto original, se gostavam que a Disney tivesse aproveitado um pouco mais do conto original, se não. E digam-me aí em baixo nos comentários se este é um dos vossos filmes favoritos, que eu sei que é o filme favorito de muita gente, e por isso digam-me nos comentários o que é que vocês gostam mais neste filme que vos fez torná-lo um favorito. Espero que tenham gostado. O último conto deste projeto do Junho Encantado é o conto e o filme da Pequena Sereia, que eu vou ler durante esta semana. Por isso, espero que tenham gostado, não se esqueçam de colocar gosto, subscrever aqui o canal para ficar a par de todas as novidades. Tive-me ir fazer uma visita às redes sociais, elas também estão todas na caixa de informações. E é isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!